E se eu te dissesse que Deus preferiu deixar morrer uma geração inteira de seu próprio povo, ao invés de permitir que eles herdassem a promessa? Parece duro, até injusto, mas foi exatamente isso que ele fez. Enquanto muitos acreditam que o deserto foi apenas uma consequência do pecado, poucos percebem que ali também estava escondido o maior treinamento espiritual da história. Em vez de pressa, Deus escolheu paciência. Em vez de atalhos, ele escolheu o desvio mais longo. Tudo por um motivo que a maioria ignora até hoje. O que será que há por trás dessa decisão divina tão radical? Descubra hoje o verdadeiro segredo por trás dos 40 anos no deserto e entenda como essa revelação pode transformar a sua vida ainda hoje. A história do Êxodo começa com uma cena de opressão. Os filhos de Israel viviam sob o domínio severo do faraó no Egito, onde permaneceram por aproximadamente 430 anos. Durante esse tempo, passaram de convidados honrados, nos dias de José, a escravos brutalizados por sucessivos reis que temiam seu crescimento populacional. O trabalho forçado, as ordens cruéis de matar recém-nascidos e a constante vigilância criaram um ambiente sufocante. Foi nesse contexto de dor e clamor que Deus ouviu o gemido do seu povo e levantou um libertador, Moisés. Moisés, um hebreu criado no palácio do faraó, teve uma trajetória incomum. Após matar um egípcio e fugir para o deserto de Midian, viveu por 40 anos como pastor até ser chamado por Deus, de forma sobrenatural, numa sarça ardente que não se consumia. Lá no Monte Horebe, Deus revelou seu plano: usar Moisés como instrumento para libertar Israel da escravidão. Relutante no início, Moisés aceitou a missão e retornou ao Egito com seu irmão Arão, tornando-se porta-voz de uma revolução divina. A libertação não foi instantânea. Foram necessárias 10 pragas sucessivas que desestabilizaram todo o Egito. Desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, cada praga não apenas castigava os egípcios, mas também expunha a impotência dos deuses do Egito frente ao Deus de Israel. Só após a 10ª praga, o faraó cedeu, permitindo que os israelitas deixassem o país. Eles partiram com pressa, com pães sem fermento e riqueza recebida dos próprios egípcios. A saída foi triunfante, mas o teste da fé veio logo em seguida. Ao se depararem com o Mar Vermelho à frente e o exército do Egito atrás, o povo entrou em pânico. Foi nesse momento que Deus operou um dos maiores milagres da história. Abriu o mar com um forte vento oriental, permitindo que os israelitas passassem a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram e destruíram todos os soldados. Israel celebrou esse livramento com cânticos de vitória liderados por Moisés e Miriam. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo iniciou sua jornada pelo deserto. Era o início de um novo tempo, mas também o começo de um processo longo de transição. Eles não estavam mais no Egito, mas ainda não tinham alcançado a terra prometida. Neste entremeio, começaram as primeiras murmurações: falta de água, falta de comida, medo do desconhecido. A cada desafio, Deus respondia com provisões sobrenaturais: águas doces, codornizes e o maná que caía do céu diariamente. Apesar dos milagres constantes, o povo demonstrava uma fé oscilante. A mentalidade de escravidão ainda estava enraizada. Eles se lembravam das panelas de carne do Egito, mas esqueciam dos chicotes dos feitores. Esta nostalgia seletiva começou a comprometer sua obediência e confiança. Deus, então, os guiava por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, mostrando claramente que estavam sob sua direção direta. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui seu nome e idade. Isso ajuda a gente a conhecer melhor quem está assistindo. E aproveita para clicar em algum dos produtos aqui na tela ou visitar a nossa loja. Comprando qualquer item, você ajuda diretamente na manutenção do canal e nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo.
E voltamos para o vídeo. O plano original de Deus era claro: levá-los de forma rápida à terra prometida. A distância do Egito até Canaã poderia ser percorrida em apenas 11 dias, como registra o livro de Deuteronômio. No entanto, a travessia se tornaria o maior exemplo bíblico de como o coração humano pode atrasar os planos divinos. A rota geográfica era simples, mas o trajeto espiritual seria profundo, pois Deus não estava apenas tirando o povo do Egito, estava tentando tirar o Egito de dentro do povo. Depois de cruzarem o deserto e se aproximarem da fronteira de Canaã, Deus orientou Moisés a enviar 12 homens para espiar a terra prometida. Cada um representava uma das 12 tribos de Israel. A missão era clara: observar o território, examinar o solo, verificar as cidades, identificar o tipo de povo e trazer amostras dos frutos da terra. Essa ação, além de estratégica, serviria para confirmar visualmente a abundância da terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Durante 40 dias, os espias percorreram toda a extensão da terra. Eles passaram por cidades muradas, campos férteis, áreas montanhosas e vales profundos. Trouxeram consigo um cacho de uvas tão pesado que precisou ser carregado por 2 homens em uma vara, além de romãs e figos. As evidências físicas confirmavam que Canaã era, de fato, uma terra que manava leite e mel. Era tudo o que Deus havia dito, e até mais. Porém, ao retornarem, os espias dividiram opiniões. 10 deles, dominados pelo medo, desencorajaram o povo. Falaram sobre cidades fortificadas, povos guerreiros e, principalmente, sobre os gigantes descendentes de Anak. Afirmaram que, diante daqueles homens, se sentiam como gafanhotos. Essa visão distorcida do inimigo contaminou rapidamente o ânimo da nação. O medo se espalhou como uma praga, minando a fé que havia sustentado o povo até aquele ponto. Josué e Calebe, os 2 espias remanescentes, tentaram conter o pânico generalizado. Calebe se levantou com coragem e declarou que era possível conquistar a terra, pois o Senhor estava com eles. Josué reforçou a mensagem, lembrando que os inimigos já estavam desamparados e que, com Deus, Israel teria vitória certa. Mas suas palavras foram abafadas pelo clamor de um povo que já havia decidido crer na aparência das circunstâncias e não na promessa do Senhor. A resposta do povo foi de completa incredulidade. Choraram, murmuraram contra Moisés e Arão, desejaram ter morrido no Egito e chegaram até a propor a escolha de um novo líder para levá-los de volta à escravidão. A atitude foi tão ofensiva aos olhos de Deus que marcou um ponto de ruptura. Eles não rejeitaram apenas a terra, rejeitaram o próprio Deus que os havia libertado e sustentado com milagres diários no deserto. Deus, então, pronunciou um decreto solene. Aquela geração adulta, todos os que tinham 20 anos ou mais, não entraria em Canaã. Pereceriam no deserto, exatamente como desejaram em sua murmuração. Cada um dos 40 dias que os espias gastaram observando a terra se converteria em um ano de caminhada errante no deserto. 40 anos de julgamento para uma geração incrédula. Apenas Josué e Calebe, os 2 que creram, seriam poupados. Essa decisão divina não foi apenas um castigo, mas uma declaração de que fé não é opcional para herdar promessas. O coração do povo estava mais apegado à escravidão do Egito do que à liberdade que exigia confiança em Deus. Eles viram o impossível acontecer inúmeras vezes, mas recusaram-se a crer quando mais importava. O problema não era o tamanho dos gigantes, era o tamanho da fé que lhes faltava. A recusa do povo em confiar na promessa de Deus teve consequências imediatas e profundas. Deus não apenas decidiu que aquela geração não herdaria a terra prometida, mas também os condenou a uma existência errante no deserto. Em Números 14, Deus declara que seus corpos cairiam no próprio deserto que tanto temeram.
O que era para ser uma travessia curta tornou-se um ciclo de espera, um ciclo de morte. Um por um, aqueles que duvidaram pereceriam ao longo de 40 anos. No entanto, esse tempo não foi desperdiçado. Deus usou o deserto como uma ferramenta de treinamento, uma escola divina para forjar uma nova geração. Em Deuteronômio 8, o próprio Senhor explica que os conduziu por aquele caminho para humilhá-los, prová-los e saber o que estava em seus corações. A prova não era apenas física, mas espiritual, se guardariam ou não os mandamentos de Deus. O deserto revelou não apenas o poder de Deus, mas também a fragilidade da alma humana. A provisão de Deus não cessou durante os 40 anos. Mesmo diante da desobediência, ele continuou cuidando de seu povo. O maná caía diariamente, as roupas não envelheciam e os pés não inchavam, mesmo com décadas de caminhada. Essa constância divina ensinava lições profundas, que não era a força do braço que os sustentava, mas a palavra e a fidelidade do Deus que caminhava com eles. Aprendiam pouco a pouco que a verdadeira dependência vem de ouvir e confiar. Outra lição importante foi a obediência precisa. No deserto, qualquer desvio da instrução divina trazia consequências imediatas. Moisés, por exemplo, foi impedido de entrar na terra prometida por causa de um único ato de desobediência. Quando Deus mandou que ele falasse à rocha para tirar água, Moisés a feriu com o cajado. Esse gesto, aparentemente pequeno, revelou uma falha de fé e reverência e custou caro até mesmo ao maior dos líderes de Israel. Essa geração morria aos poucos, mas ao mesmo tempo uma nova nascia e crescia. Crianças que haviam deixado o Egito tornaram-se adultos forjados no calor do deserto. Eles não conheceram o conforto das cidades egípcias, mas viram a nuvem e a coluna de fogo. Não provaram as iguarias dos palácios, mas se alimentaram do pão dos céus. Essa juventude aprenderia a guerrear, a seguir o Senhor e a confiar mesmo sem ver. Seriam eles os herdeiros da promessa. O deserto moldava mais do que o corpo, moldava o caráter. Nele, o povo aprendeu a ouvir a voz de Deus, a esperar, a obedecer com precisão. Era uma reeducação espiritual, uma quebra da mentalidade de escravo, substituída pela mentalidade de filho, de guerreiro, de herdeiro. Deus não queria apenas levar Israel a uma terra física, mas a uma condição espiritual, em que fossem capazes de habitá-la sem profaná-la. E isso só seria possível com uma geração lapidada no deserto. Por fim, o deserto não era o fim da história, mas um meio de preparação. Os anos de caminhada, embora dolorosos, cumpriam um propósito eterno. Cada poço cavado, cada batalha enfrentada, cada manhã de maná era um passo rumo à maturidade espiritual. Deus estava construindo, em meio à areia escaldante e aos ventos impiedosos, uma geração que não apenas herdaria Canaã, mas saberia preservá-la. E assim, no silêncio das noites do deserto, uma promessa antiga continuava viva, esperando apenas por corações prontos. Com o passar das décadas, o deserto tornou-se o berço de uma nova geração. Aqueles que cresceram ali não tinham lembranças dos tijolos de barro ou dos chicotes do Egito. Suas memórias eram formadas à sombra da nuvem de Deus e sob o brilho da coluna de fogo. Eles não aprenderam a trabalhar como escravos, mas a caminhar como livres. Ao invés de dependerem de sistemas humanos, cresceram dependendo diretamente da provisão divina. A mentalidade que Deus precisava estava sendo forjada passo a passo. Essa geração viu os atos de Deus de forma diferente da anterior. Para seus pais, o mar se abriu, mas eles duvidaram. Para os filhos, o maná descia diariamente, e isso se tornava algo natural, parte da rotina. O extraordinário virou o normal, e com isso, o senso de confiança se aprofundava.
Eles não precisavam mais se apegar ao passado, pois seu presente já era cheio de milagres. Não tinham saudade do Egito, porque não o conheciam. O Egito era só uma história contada nas tendas, e não um desejo secreto. Josué e Calebe, os dois únicos remanescentes da geração anterior, tornaram-se os líderes desse novo povo. Eles eram testemunhas vivas de tudo o que havia acontecido, mas carregavam em si algo raro: fé inabalável. Sua presença era uma ponte entre o passado e o futuro. Não lideravam com base no trauma, mas na esperança. Josué, especialmente, foi escolhido por Deus para suceder Moisés e recebeu a responsabilidade de guiar o povo na conquista de Canaã. Quando finalmente os 40 anos chegaram ao fim, o povo já não era mais o mesmo. Havia entre eles unidade, disciplina e coragem. Haviam aprendido a guerrear durante os embates com povos nômades no deserto. Havia uma organização militar e uma liderança forte. Mais do que tudo, havia fé. Deus os havia preparado para serem não apenas herdeiros da promessa, mas também defensores dela. Estavam prontos para lutar, conquistar e manter o que o Senhor lhes daria. A travessia do Jordão, sob o comando de Josué, foi o primeiro sinal de que algo novo estava acontecendo. Deus repetiu o milagre do Mar Vermelho. As águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. Mas agora, quem liderava a Arca da Aliança era a nova geração. Eles haviam assumido o protagonismo. E ao pisarem do outro lado, montaram 12 pedras como memorial. Um marco de que a promessa estava em andamento, mas também de que não havia mais volta. Logo vieram as primeiras grandes vitórias. Jericó caiu, sem que uma espada fosse empunhada, apenas com o som de trombetas e o grito de um povo obediente. Ai, mesmo com um tropeço inicial, foi vencida. As conquistas se acumulavam, mas o mais importante era o espírito com que essas batalhas eram travadas, em total dependência do Senhor. Não era a força humana, era a obediência que abria os céus e derrubava muros. Essa geração não apenas herdou a terra, ela a conquistou. Entraram em Canaã com os pés firmes e o coração cheio de fé. Sabiam que cada palmo daquele solo era fruto de uma promessa feita séculos antes, mas também sabiam que a fidelidade de Deus exigia resposta. Canaã não seria apenas um destino geográfico, mas o palco de uma história onde Israel aprenderia a viver como nação santa. E assim, o que começou com escravidão e murmuração, agora ganhava novos contornos, a conquista de uma promessa viva. Moisés, o grande libertador de Israel, foi o elo entre o Egito e Canaã. Nascido num tempo de perseguição, salvo das águas do Nilo e criado no palácio de Faraó, sua vida já era marcada por um chamado singular. Aos 80 anos, depois de décadas no anonimato do deserto de Midian, ele foi chamado por Deus para liderar a maior libertação da história bíblica. Diante do povo e do império mais poderoso da época, tornou-se porta-voz do Deus invisível. Suas palavras e sua vara se tornaram instrumentos de milagres incontestáveis. No entanto, o papel de Moisés não foi apenas de milagreiro ou profeta, mas de intercessor e juiz. No deserto, ele foi o único capaz de mediar entre Deus e o povo em momentos de rebeldia extrema. Quando o povo fez o bezerro de ouro, foi Moisés quem subiu ao monte para suplicar misericórdia. Em várias ocasiões, ele se colocou entre a ira divina e a destruição total, implorando por compaixão, mesmo quando Israel parecia incorrigível. Sua liderança era firme, mas carregada de profundo amor pelo povo. Com o passar dos anos, porém, o peso do fardo se tornou visível. Moisés lidava com um povo que murmurava constantemente, que questionava tudo e que muitas vezes parecia esquecer os milagres mais recentes. Mesmo com a glória de Deus sendo visível no tabernáculo, o povo testava os limites da paciência do líder. E em um desses momentos, Moisés foi vencido pela ira. No deserto de Zim, diante da reclamação do povo por água, Deus ordenou que falasse a rocha.
mas ele a feriu 2 vezes com o cajado. Esse ato de desobediência, embora pareça pequeno, foi gravíssimo diante de Deus. Moisés representava o próprio Senhor diante do povo. Ferir a rocha, que simbolizava Cristo, em vez de falar a ela, representava uma distorção da imagem de Deus. Em Números 20, Deus declara que por causa disso, Moisés não entraria na terra prometida. Foi uma sentença dura, mas reveladora. Nem mesmo os maiores líderes estão acima da obediência. A santidade de Deus exige reverência absoluta. Apesar da sentença, Deus não retirou sua amizade de Moisés. Eles continuavam a se falar face a face, como amigos. Moisés recebeu a missão de preparar Josué para a liderança. Continuou guiando o povo com sabedoria até os portões de Canaã. E quando chegou a hora, subiu sozinho ao Monte Nebo. Lá, Deus lhe mostrou toda a extensão da terra prometida, de norte a sul, como um presente visual antes da partida. Ali, em silêncio e honra, Moisés morreu aos 120 anos. Seus olhos não haviam escurecido, nem sua força diminuído. O próprio Deus sepultou Moisés em um vale desconhecido, sem que ninguém jamais soubesse o local. Foi o fim de uma trajetória marcada por encontros sobrenaturais, provações intensas e uma fé extraordinária. Moisés não entrou na terra, mas seu legado estava inscrito na alma da nação. Cada lei, cada instrução, cada palavra proferida no deserto era lembrança viva de um homem que caminhou com Deus e que preparou o povo para um futuro que ele próprio não viveria. A ausência de Moisés na conquista de Canaã foi um lembrete solene. Ninguém é indispensável na obra de Deus, e a obediência é inegociável. Sua vida é um monumento à importância da fidelidade até o fim. Ele abriu o mar, viu a glória de Deus, recebeu as tábuas da lei escritas pelo dedo divino, mas tropeçou em um único momento e colheu as consequências. E mesmo assim, terminou sua jornada com honra, pois Deus honra os que o honram, ainda que os discipline como filhos. Após a morte de Moisés, a liderança de Israel foi oficialmente passada a Josué. Deus o fortaleceu com uma promessa clara: assim como fui com Moisés, serei contigo. Josué não era um novato. Havia servido como auxiliar direto de Moisés, tinha visto a glória no Sinai, entrado na tenda da congregação e, mais importante, havia mantido a fé em Canaã décadas antes. Agora, com uma nova geração ao seu lado, ele se tornava o general de uma campanha que mudaria a história de Israel. O primeiro grande desafio foi cruzar o Rio Jordão em época de cheia. Humanamente impossível, mas Deus repetiu o milagre do Mar Vermelho. As águas pararam ao toque da Arca da Aliança e o povo passou em terra seca. Este evento selou o início da conquista. 12 pedras foram tiradas do leito do rio e montadas como memorial, para que futuras gerações soubessem que o Senhor era quem os fazia vencer, não a força do braço humano, mas a obediência à sua presença. A cidade de Jericó foi a primeira grande fortaleza. Seus muros altos e impenetráveis simbolizavam um obstáculo impossível. Mas Deus deu uma estratégia incomum: 7 dias de silêncio e marcha, seguidos por um grito coletivo e toque de trombetas. No 7º dia, os muros ruíram sem que uma única pedra fosse tocada por mãos humanas. Era o sinal definitivo de que o Deus de Israel estava à frente da guerra. Canaã não seria conquistada com espadas, mas com fé. As vitórias continuaram, mas não sem testes. Em Ai, após um pecado oculto entre o povo, Israel sofreu uma derrota inesperada. Foi necessário purificar o acampamento e restaurar a santidade. Esse episódio ensinou que, mesmo com promessas garantidas, a obediência pessoal e coletiva continua sendo a chave. Depois da correção, Ai foi conquistada com sabedoria militar e total entrega à direção divina. O padrão era claro: onde havia santidade, havia vitória. Com o tempo, cidades foram caindo diante do avanço israelita,
Reinos se uniram contra eles, mas nenhum pôde resistir. Josué liderava com firmeza e confiança, sempre consultando ao Senhor antes de cada batalha. Em um momento notável, ele ordenou ao sol que parasse no céu para que pudessem terminar a guerra contra os amorreus. E Deus atendeu. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele. O céu, a terra e o tempo estavam ao serviço da promessa de Deus. Mais do que conquistas territoriais, aquela geração estava aprendendo a viver sob o governo divino. Cada vitória era um lembrete de que Canaã não era uma herança qualquer, mas um dom sagrado. O povo de Israel estava assumindo seu lugar como nação sacerdotal, separada, preparada para representar o Deus vivo entre os povos. Com cada cidade tomada, com cada rei vencido, a identidade deles como povo escolhido se solidificava. Agora, eles não eram apenas ex-escravos, eram herdeiros. Ao fim das campanhas, a terra foi dividida entre as tribos. Cada uma recebeu sua porção, conforme a ordem de Deus. Altares foram erguidos, pactos renovados. E Josué, já idoso, reuniu o povo para relembrar tudo o que o Senhor havia feito. Ele declarou com firmeza: "Escolhei hoje a quem servireis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Canaã havia sido alcançada. A promessa estava cumprida. Mas, como sempre, o cumprimento de Deus é também um convite: manter a aliança viva, geração após geração. Agora que você conhece o segredo por trás dos 40 anos no deserto, precisa responder a uma pergunta que talvez seja a mais importante da sua jornada. Será que você também está transformando dias em décadas por causa da sua incredulidade? Quantas promessas Deus já liberou sobre sua vida, mas ainda não se cumpriram porque o seu coração não está pronto para recebê-las? O deserto que era para ser temporário se prolonga quando você insiste em duvidar, murmurar e temer mais os gigantes do que confiar no Deus que já provou ser fiel. A história de Israel é o espelho de muitas vidas hoje, caminhando, mas sem avançar, vendo milagres, mas não confiando, querendo Canaã, mas preferindo o conforto de um Egito familiar. Deus ainda está disposto a cumprir suas promessas na sua vida, mas a pergunta é: você está disposto a ser moldado, transformado e preparado para recebê-las? Ou você vai continuar dando voltas no mesmo deserto emocional, espiritual e relacional? Hoje, você tem a chance de quebrar esse ciclo, mas isso começa com uma decisão de fé, uma fé que vê além dos muros, além dos gigantes, além do deserto. Quero te convidar agora a aplicar esse conhecimento. O que Deus está tentando ensinar no seu deserto? O que você precisa deixar para trás para entrar na promessa? Qual decisão de fé você está adiando? Responde aqui nos comentários. Compartilhe com a gente qual lição mais tocou o seu coração nesse vídeo. E claro, se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo profundo, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nada. E se quiser ir além, faça parte do nosso grupo de membros, tenha acesso a conteúdos exclusivos, séries especiais e um espaço mais íntimo de crescimento espiritual. Que